Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não és o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Pôr do sol, natureza e luz, amai-vos uns aos outros, foi o que disse Jesus. Somos todos irmãos, trabalhadores do bem. Eu quero a paz no mundo, sei que você quer também. Bem além do sol, do céu e do mar, há de existir uma luz a nos chamar. Ela é o amor que emana de Jesus, a dizer: brilha a vossa luz. Corações, sempre a paz a semear, plantando novos sonhos pro mundo regenerar. Temos muito a fazer, enraizar o amor,
siga caminho do Cristo, brilhe sua luz interior, bem além do sol, do céu e do mar, há de existir uma luz a nos chamar. Ela é o amor que emana de Jesus, a dizer: brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Se fecho os meus olhos para orar, lá longe ouço o barulho do mar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Sinto meu corpo tão bem a funcionar. Deixo a música meu espírito elevar. Vejo a natureza com amor sempre a doar. Feliz e em paz me sinto acalmar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Senhor esteja conosco nesses instantes. Para a reflexão do Evangelho da noite, nós vamos contar uma pequena história ilustrativa que irá contribuir para as nossas reflexões. Conta que um jovem rico morava num bairro nobre de determinada cidade. Era seu aniversário e resolveu tomar uma iniciativa, oferecer de presente para o mendigo que morava na praça, em frente à sua casa, um presente, uma brincadeira de mau gosto que ele resolveu fazer. O que ele fez? Pegou um punhado de lixo, embrulhou no lindo saco de presente e solicitou que a sua empregada fosse lá entregar ao mendigo. Então, ela entregou e ele fez um bilhetinho que dizia: parabéns pelo seu dia, aqui vai o meu presente para você.
O mendigo, a princípio, ficou tão feliz, tão emocionado, surpreso mesmo diante daquele acontecimento, abriu o presente quando ele viu aquele tanto de lixo, né, coisas podres. Aquilo tocou ele profundamente, ficou muito triste, muito decepcionado, refletindo, né? Aquele jovem com todo o seu luxo, com toda a sua propriedade, as coisas que ele tinha, e aquela situação ali, né? Na sua miséria moral, morando na rua. Então, ele pensou e se compadeceu da imaturidade daquele jovem, né? E pensou: o que eu vou fazer? Agradecido, né? O pobre homem jogou o lixo fora, limpou a bandeja, foi no jardim próximo, escolheu as mais lindas flores e colocou na bandeja e disse para a empregada falar o seguinte: agradeça ao seu patrão, diga-lhe que estou enviando também o meu presente e que ele não repare, pois cada um dá o que tem. Eu só tenho flores. Então, meus irmãos, como será que esse jovem recebeu este recado, não é mesmo? Cada um dá do que tem, oferece o que tem na alma, né? Um dia um homem estava caído, passaram ali muitas pessoas, a elas nada se pediu, olharam sem compaixão. O primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. O segundo tinha um compromisso, atrasado não podia chegar. E saíram comentando assim: coitado, não pode levantar. E assim se passaram as horas e ninguém o quis ajudar. Larará, ninguém o quis ajudar. Larará, ninguém o quis ajudar. E de repente aparece alguém que viajava e se aproximou, o socorre, o põe em seus braços, o envolve com seu amor. O seu nome ninguém sabe qual é, cuidou do homem como irmão. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz.
Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Senhor Jesus esteja entre nós. Vamos fazer uma pequena reflexão para nos auxiliar a equilibrar o nosso pensamento, para que possamos ter uma melhor condição de participarmos do tratamento. Vamos fazer uma prece, unir os nossos pensamentos, elevar a Deus nosso Pai, o nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, amigo querido, nós te agradecemos sempre, Senhor, o amparo constante que não falta a cada um de nós, e te pedimos a sua proteção para essas pequenas reflexões que vamos fazer, Mestre. Que o teu amor possa estar envolvendo todos esses momentos. Graças a Deus. Bem, então nós vamos falar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. A fé transporta montanhas. A fé é um tema assim muito profundo, que pode levar a grandes estudos, mas nós vamos fazer apenas uma pequena reflexão. Então, nos conta o Evangelho que Jesus estava chegando. Na realidade, ele estava descendo o Monte Tabor, né? E chegou e tinha uma multidão esperando ele. E essa multidão separou-se um homem e que foi até ele, lançou-se aos pés de Jesus, ajoelhou aos pés de Jesus e pediu a ele contou para ele que o filho dele, ele se jogava no fogo, se jogava na água e ninguém conseguiu ter cura. E ele levou aos apóstolos, ele era um jovem, um menino assim maiorzinho, e isso acontecia constantemente. E ele levou aos apóstolos e eles não puderam curar. Nós vemos um pai sofrendo os problemas que o filho estava passando, né? E isso conhecendo já Jesus, através aquele povo ali, os comentários eram muito, né? Os profetas tiveram vários, e Jesus era mais que um profeta, né? Era o Messias que eles esperavam. Então Jesus aproximou-se daquele garoto e retirou aquele espírito. No Evangelho fala demônio. Naquela época se falava espírito, chamava de demônios. Quer dizer, são palavras, né? E depois vai tomando outras conotações. Mas retirou aquele demônio, aquele menino sarou na hora, né? Naquela hora, o menino acabou aquele problema, levantou e ficou bom. Nós vemos que é um caso grave. Nós podemos ter isso hoje, por exemplo. É um menino, um jovem, por exemplo, que tem um desequilíbrio. Né? No caso aí, por exemplo, se tratava de uma obsessão. Pode ser desequilíbrio de várias formas, né? Mas geralmente, assim, numa situação dessas, geralmente está acompanhado de um espírito, né? Já assim, um irmão com pensamento ainda inferior, débitos de passado. Nós não vamos entrar por esse assunto desta forma. Mas no mesmo momento que Jesus retirou, ele saiu daquele menino. Nós sabemos que Jesus não expulsou assim. Jesus conhecia mais do que nós, claramente. Ele via tudo aquilo claramente. Simplesmente ele afastou aquele espírito, né? E aquela cura daquele menino ia continuar ou não de acordo com a vida dele. Bom,
Mas vamos continuar nessas reflexões. Aí, em certo momento, aqueles apóstolos afastados de Jesus, daquele povo, né, da multidão, foi conversar com Jesus. Eles faziam isso muito, né? Jesus ensinava eles sempre. Então, foi conversar com Jesus e saber de Jesus. Por que que eles não conseguiram curar aquela criança? Só estava com Jesus Pedro, Paulo e João. Os outros estavam todos lá e eles não conseguiram. Jesus falou com eles assim: é por causa da vossa incredulidade. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para ali, e ela passará. As montanhas, né, passarão. Bom, a gente pensando, reflexionando no que Jesus falava naquele momento, se tratava, ele fez uma comparação com o problema da criança. Mas nós podemos também passar para os nossos problemas, que pode ser de nossos filhos ou nosso pessoalmente, ou de qualquer uma outra pessoa, qualquer situação que nós estivermos atravessando, essa mesmo agora, da pandemia, né? Que deixa muitas pessoas em desequilíbrio, e nós mesmos, se nós não ativarmos a nossa fé, o nosso conhecimento, nós vamos entrando em desequilíbrio. O desencarne é grande, né? E o problema continua, nós não sabemos ainda, apesar de nós sabermos que ela está se passando, as vacinas estão fazendo efeito, mas o pessoal continua abusando sem máscaras e tem essas outras cepas. Então, nós não sabemos se isso vai continuar. Há estudos que, por exemplo, ela vai mudando de cepas, né? E essas vacinas vão ter que continuar com a bênção de Deus, né? Esses estudiosos são espíritos assim que vieram para auxiliar a humanidade, vão continuar estudando para que a gente possa ter esse alívio. Mas voltando ao nosso assunto sobre a fé, o importante para nós, a fé pode ser humana, né? Por exemplo, vamos supor, um médico, por exemplo, ele vai fazer um médico consciente que ele estudou, ele sabe, ele vai fazer um tratamento, ele tem consciência, ele tem assim confiança, porque ele tem consciência naquilo que ele está fazendo, né? Ele sabe que se ele fizer daquela forma, a probabilidade é dar certo. Se ele receitar tal remédio também, porque ele estudou, ele tem confiança, isso é uma fé. Por exemplo, vamos voltar numa coisa bem simples também, que pode ser uma cozinheira ou um cozinheiro, por exemplo, que vai fazer uma alimentação, que coloca determinados condimentos, né, temperos, e ele se é uma pessoa já conhecedor, ele tem certeza que aquela alimentação vai ficar boa, porque é uma coisa que ele sabe, ele aprendeu, faz parte da vida dele. Então, isso é fé também, é confiança. Agora, nós estamos falando na fé divina, né? Se crê em Deus, nos tornar assim melhores, nos aproximar desses espíritos superiores. Então, também é necessário que nós vamos compreendendo, né? Nós vamos sabendo aprender, não seja uma fé cega, porque cega, por exemplo, se eu confiar, acredito, porque o fulano falou, porque Deus é o maior, porque aí, se eu não tiver aquilo estruturado na minha mente, eu posso vacilar. Mas se eu vou compreendendo como as coisas acontecem, a minha fé vai ficando robusta. E aquilo é claro que eu vou tendo resultado. Então, a doutrina nos ensina, né? É bem simples, bem claro, e baseado nos ensinamentos de Jesus.
Por que eu confio? Como é a fé, né? A fé é raciocinada. Eu confio por quê? Porque eu sei que é assim. Os ensinamentos são claros. Os nossos problemas através nós nascemos e renascemos. Então, à medida que nós vamos renascendo, se nós vamos nos esforçando, nós vamos nos modificando e nos aproximando de Deus. Porque Ele nos criou a todos sem distinção, né? Simples, ignorantes no saber, mas para que a gente pudesse caminhar, né, segundo uma estrada que nos levasse a Ele. Mas muitas vezes nós desviamos e continuamos assim, né? Mas é preciso que a gente analise o que é melhor e vamos buscar acertar. Porque nós vamos aprendendo que nós somos espíritos eternos. Na realidade, para que a gente possa ter em mente e nos dar alegria e confiança, todos nós fomos criados para sermos transformados, né? Tem até uma música, um dia todos nós seremos anjos, né? Mas todos nós somos criados para ser esse espírito nesse mundo que Jesus prometeu, nesse banquete maravilhoso, né? Junto com todos, né? Mas ele vai demorar mais ou menos de acordo com o nosso esforço, o nosso caminhar, né? Isso é importante. É preciso da gente despertar para isso. Eu vou chegar. Agora, eu posso demorar muito, sofrer mais, ou eu posso chegar mais rápido, né? De acordo com o meu esforço. Isso é importante, né? A gente analisar. E esse esforço, o que é, né? A nossa modificação, né? No nosso dia a dia, na nossa paciência, a gente buscar aprender, né? A paciência, o perdão, que é tão difícil, né? Mas que a gente vai aprendendo que eu posso fazer, né? É difícil, mas não é impossível, né? Se eu tenho um problema que alguém me fez, porque as pessoas fazem para nós, mas nós muitas vezes fazemos para elas, né? Então é preciso a gente começar a nos perdoar, saber que a gente também, que esses problemas que a gente vai modificar, mas perdoar aquele que nos ofendeu de uma forma ou de outra. Isso é importante, ofender o meu familiar, eu tenho que fazer isso, né? E como é que eu posso fazer mais fácil? Eu vou orando para aquela pessoa constantemente, né? Se eu não tenho condição, eu vou pedindo ajuda a Deus, nosso Pai, né? Para que eu possa perdoar aquela pessoa, né? Para que eu possa... o perdão nos liberta, porque nós vivemos... aliás, nós somos energias, né? E esses vícios, tudo são energias que nos prende, nos deixa preso. Agora, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos ficando libertos, nós vamos ficando mais felizes. A nossa condição vai ficando melhor. Se nós buscarmos exemplos, no dia de hoje nós encontramos, mas vamos buscar os apóstolos, por exemplo. Os apóstolos, Jesus selecionou, embora eles eram homens que tinham uma certa condição, que ao Jesus chamou, todos eles aceitaram, né? Mas no princípio, eles não tinham aquela fortaleza, né? De saber que eles iam enfrentar vários problemas. Mas
à medida que foi passando, né? Veio a crucificação de Jesus, tudo aquele choque, tudo aquilo. E Jesus ressuscitou, e eles, tudo isso, né? Aquela vivência constantemente com Cristo, né? Aqueles momentos que eles passaram, que Jesus reuniu eles, foi como se fosse um curso, né? Que Jesus deu para eles constantemente. E eles foram aprendendo, né? E com a vida, com o próprio mestre, né? E com a vida deles. Aí eles foram enfrentando todos os problemas, eles não tinham mais medo. Não era como agora, né? A crucificação era um processo que naquela região, naquela época, foram muitos crucificados e teve muitas situações, né? Mas agora nós já precisamos de provar tudo isso através da nossa vida, da nossa transformação interior, dessa confiança. Então, eles passaram dessa forma, mas nós vamos ver que no Evangelho, né, nos Atos dos Apóstolos, nós já encontramos, depois que os anos passou, que o Pedro sofreu muitos problemas para conseguir levar o Evangelho, né? Depois de tudo isso, nós vamos ver uma passagem em que nos conta ele passando, né? Ele, Tiago, passando, e o pessoal colocando aquelas pessoas doentes para que a sombra de Pedro passasse sobre eles. Por quê? Porque curava. Não é que a sombra cura, é que eles já tinham transformado de uma tal forma que eles irradiavam, né? Aquela cura e aquela confiança daquelas pessoas. Mas isso não aconteceu no início. Foi uma vida de luta e de sofrimento. Então, nós temos que tirar base nesses ensinamentos, né? Que vão clareando a nossa mente, os nossos problemas, pedir a Jesus que nos auxilie, que aprendamos a ter paciência, né? Nessa fase que nós estamos atravessando, nós começamos a ter essa fé, essa confiança, mas começamos a fazer também aquele ensinamento de Santo Agostinho, por exemplo, à noite nós passamos em reflexão, como é que foi meu dia, o que eu fiz? E quando nós sentimos algum problema que a gente vê, que a gente sabe que não precisava de ser daquela forma, a gente já pensa assim, amanhã eu não vou fazer isso. E nós vamos mudando, né? Aí daqui uns tempos, nós não viramos anjos, mas nós estamos melhores. E isso é importante, né? E isso nos auxilia no nosso tratamento também, né? Tratamento da nossa cura, porque a nossa verdadeira cura é do espírito. O corpo só reflete, né? Tanto de vidas passadas como desta. Ele reflete as nossas dores, os nossos problemas. Mas a cura verdadeira é o nosso espírito. Então vamos agradecer a Jesus, né? Até de estarmos aqui nessa fase de transição, porque aqui é uma escola, é uma oportunidade que nós podemos aprender muito. Vamos agradecer a Jesus e pedir que nos ampare para que possamos aproveitar esses momentos, né, difíceis, né, e aprendermos a ter paciência, resignação, a perdoar, pedir como é que eu posso fazer para me diminuir meu orgulho, meu egoísmo, para me aprender tudo isso. É difícil? A gente não vai conseguir rápido, mas nós vamos começar a entender, e isso é importante, né? Então, nós vamos reflexionar sobre a fé, é importante, né? E vamos já encerrar agradecendo a todos vocês, que Deus abençoe e nos ampare, né? Nos preparando para o tratamento, né? Fiquem com Deus. Boa noite a todos.
Graças a Deus, meus irmãos, nos reunimos na mesma sintonia, para que possamos receber o tratamento virtual. Vamos buscar, através dos nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade bendita que nos dá de compreendermos, de recordarmos Jesus, quando Ele nos disse que não precisávamos de templo de pedra para que possamos nos reunir. Então estamos nos reunindo no templo do nosso pensamento, na mesma sintonia, agradecendo a Deus, nosso Pai, pedindo a proteção para esses momentos que juntos vamos passar. Senhor Jesus, amigo querido, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos a proteção para o tratamento. Graças a Deus. Busquemos nesses momentos sintonizarmos com a natureza. Pensemos nos campos verdejantes, com árvores floridas algumas. E vamos recordar, a uma certa distância, uma cachoeira de águas cristalinas, que nos auxilia no tratamento. Recordemos da cachoeira de águas cristalinas jorrando em nossas cabeças. Fazendo toda a limpeza física e perespiritual. Com a bênção do Senhor Jesus. Jorrando, fazendo esta limpeza, auxiliando-nos nas nossas dificuldades. Cachoeira de águas cristalinas, podemos respirar tranquilamente, mentalizando estas energias e soltando ar. Tranquilo, respirando e expirando. Graças a Deus. Agora nós vamos receber o passe de reposição de energias. Recordemos o sol a irradiar. E pensemos no Senhor Jesus, no centro deste sol, irradiando a sua luz, nos envolvendo com seu amor, nos aquecendo, fortalecendo os nossos centros de forças, as nossas células. Luz do sol. Respiremos profundamente, mentalizando essas energias, trazendo a paz, aumentando a nossa fé, trazendo a certeza que tudo passa, que nós não estamos sozinhos. Nós te pedimos também pelas águas que estão para fluidificar, transformando estas águas em remédio,
amparando todos que dela fizeram uso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Jesus, nos seus braços eu posso ter a luz e seguindo seus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, mas Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te